Quando Roma desapareceu do mapa e o mundo achou que era o fim. A história costuma ser cruel com impérios. Quando eles caem, não se levantam. Viram ruínas silenciosas, moedas esquecidas, nomes em livros antigos. O mundo aprende a seguir em frente. No início do século VII, tudo indicava que Roma finalmente havia chegado a esse destino. Não a Roma antiga do Coliseu, mas sua herdeira direta, o Império Romano do Oriente. Um império que sobrevivera à queda do Ocidente, às invasões bárbaras, às guerras intermináveis. Agora estava morrendo de dentro para fora. O colapso não começou com uma grande batalha ou com a queda de uma capital. Começou com uma decisão aparentemente simples. O ano era 602. Após anos de combates brutais nos Balcãs, o exército romano finalmente havia derrotado grandes invasões eslavas. Os soldados estavam exaustos, feridos, traumatizados, mas vivos. Muitos haviam passado anos longe de casa. Acreditavam que finalmente retornariam para descansar, reencontrar suas famílias, tentar lembrar como era viver fora da guerra. O imperador Maurício pensava diferente. Com os cofres do Estado pressionados, decidiu que manter o exército nos Balcãs durante o inverno seria mais barato do que trazê-lo de volta. Para um governante, era um cálculo financeiro. Para os soldados, era uma sentença. O inverno naquela região era implacável. Frio extremo, fome, doenças. Para homens que já haviam dado tudo, a ordem soou como abandono. A revolta não foi planejada. Ela explodiu. As tropas se recusaram a obedecer. Marcharam rumo a Constantinopla, não como defensores do Império, mas como um exército furioso contra ele. À frente desse movimento estava um oficial chamado Focas. Não um grande estrategista, nem um herói popular. Apenas alguém que soube canalizar o ódio acumulado. Quando chegaram à capital, quase não encontraram resistência. Constantinopla estava despreparada, politicamente frágil, dividida. O golpe foi rápido, brutal, irreversível. Os filhos de Maurício foram assassinados diante dele, um por um. Em seguida, o próprio imperador foi executado. Com isso, toda a linhagem imperial foi eliminada. Não havia herdeiros, não havia continuidade. Focas se declarou imperador, sobre um trono manchado de sangue. Nesse momento, Roma ainda existia, mas algo essencial havia sido quebrado. Se essa história te prender até o fim, deixa o like e se inscreve, porque o que vem agora quase apagou Roma da história. O novo imperador não governava pelo respeito, governava pelo medo. Tortura tornou-se comum. Execuções públicas serviam de aviso. Qualquer suspeita de oposição era eliminada. Constantinopla mergulhou em um silêncio pesado. Não havia lealdade, apenas sobrevivência. Mas o verdadeiro desastre ainda estava por vir, e ele não viria de dentro das muralhas. Anos antes, Maurício havia feito algo que nenhum imperador romano conseguira em séculos. Ele encerrou a guerra eterna contra a Pérsia. O rei persa Cosroes havia sido derrubado por um golpe interno e só recuperou o trono graças à ajuda romana. A gratidão transformou inimigos históricos em aliados improváveis. Pela primeira vez em gerações, o Oriente conhecia a paz. Essa paz morreu no mesmo dia em que Maurício foi assassinado. Quando Cosroes soube do golpe, ficou indignado, não apenas pela morte de um aliado, mas pelo que aquilo representava. Um usurpador havia tomado o trono romano. Para ele, isso era justificativa suficiente para romper qualquer acordo. Publicamente anunciou que vingaria Maurício. Na prática, preparava algo muito maior, uma guerra total. A invasão persa começou com uma violência que o Império não via há décadas. Sob o comando de generais experientes, os exércitos avançaram rapidamente pelas províncias orientais. Focas tentou reagir, mas se mostrou completamente incapaz. Suas tropas eram mal lideradas, mal pagas, desmotivadas. As derrotas se acumulavam, cidades caíam, fortalezas eram abandonadas. Enquanto isso, no norte, os Balcãs entravam em colapso. Eslavos avançavam, ocupando territórios quase sem oposição. O Império estava sendo atacado em múltiplas frentes, e não tinha força para responder a nenhuma delas. Em poucos anos, o mapa romano começou a encolher de forma assustadora. Províncias inteiras desapareceram. A Síria estava perdida. A Mesopotâmia caiu. O exército, antes símbolo do poder romano, agora era uma sombra de si mesmo. Por volta de 608, muitos já diziam em voz baixa o que parecia impensável. Roma estava acabando. Foi nesse cenário que surgiu uma última esperança. Longe de Constantinopla, no norte da África, o governador de Cartago observava os acontecimentos com crescente preocupação. Seu filho, Heráclio, acompanhava cada notícia de derrota, cada cidade perdida. Ele não era o herdeiro natural do trono. Não fazia parte do centro do poder. Mas via algo que muitos em Constantinopla já haviam perdido: tempo. Heráclio entendeu que, se nada fosse feito, o império simplesmente deixaria de existir. Então tomou uma decisão extrema. Reuniu forças na África e iniciou uma rebelião aberta contra Focas. Não por ambição pessoal,
mas por convicção de que aquele governo estava levando Roma à morte. Em outubro de 610, sua frota chegou a Constantinopla. O que encontrou não foi uma capital confiante, mas uma cidade faminta, exausta, aterrorizada. O apoio popular a Focas era inexistente. A guarda imperial, liderada pelo próprio cunhado do imperador, mudou de lado sem lutar. Focas foi capturado, humilhado, confrontado. Segundo os relatos, Heráclio perguntou se aquele era o tipo de governo que ele havia imposto ao império. Focas respondeu com desprezo: "E você governará melhor." Focas foi executado pouco depois. A igreja coroou Heráclio como imperador. Mas o trono que ele assumia era quase simbólico. O império estava mutilado, cercado de inimigos, com recursos escassos, com a moral destruída. Ainda assim, Heráclio tentou evitar o inevitável. Enviou emissários à Pérsia. Argumentou que o assassino de Maurício havia sido punido, que a justiça fora feita. Esperava encerrar a guerra antes que fosse tarde demais. A resposta de Cosrus foi clara. Ele não queria paz, queria tudo. E então veio o golpe mais devastador de todos. Heráclio decidiu liderar pessoalmente o exército. Em 613, marchou rumo à Síria para enfrentar as forças persas perto de Antioquia. Era sua chance de provar que Roma ainda tinha força, que ainda havia esperança. O resultado foi um desastre absoluto. O exército romano foi esmagado. As perdas foram enormes. Antioquia foi saqueada. Heráclio escapou por pouco. A partir dali, tudo desmoronou em sequência. Damasco caiu. Milhares de civis foram mortos ou escravizados. Em 614, Jerusalém foi tomada quase sem resistência. A cidade sagrada foi saqueada. Igrejas destruídas. A Vera Cruz, o símbolo máximo da fé cristã, foi levada como troféu para a Pérsia. Para muitos romanos, aquele momento foi mais do que uma derrota militar. Foi um sinal divino. A sensação de abandono tomou conta da capital. Pouco depois, os persas chegaram a Calcedônia, do outro lado do estreito, encarando diretamente Constantinopla. O império não estava apenas perdendo, ele estava sendo apagado. Heráclio, derrotado, esgotado, começou a considerar o impensável: abandonar a capital, transferir o governo para a África, salvar o que fosse possível. Navios começaram a ser preparados. A fuga parecia a única opção racional. Foi então que o patriarca de Constantinopla interveio. Levou o imperador até Santa Sofia. Diante do altar, exigiu um juramento. Constantinopla não seria abandonada. A igreja entregaria todas as suas riquezas: ouro, prata, relíquias. Tudo seria usado para uma última tentativa. Não de sobrevivência, mas de contra-ataque. Heráclio aceitou. Mas naquele momento, ele ainda não sabia se estava salvando o império, ou apenas prolongando sua agonia. Roma havia chegado ao fundo do abismo. E a pergunta que pairava sobre o mundo era simples: havia algum caminho de volta? A decisão estava tomada. Constantinopla não seria abandonada. Não haveria retirada estratégica. Não haveria acordo humilhante. Se Roma fosse morrer, morreria lutando. Mas para Heráclio, aceitar essa missão significava algo ainda mais pesado. Significava assumir que tudo o que havia sido feito até ali tinha falhado, que ele havia herdado um império em ruínas, e agora precisava reconstruí-lo do zero. Enquanto o inimigo se fortalecia a cada mês, o tempo trabalhava contra ele. Os persas continuavam avançando. Após Jerusalém, seu exército voltou-se para o sul, marchando em direção ao Egito. Alexandria caiu. O celeiro do império estava perdido. O trigo que alimentava Constantinopla agora sustentava o inimigo. A cidade sobrevivia com racionamentos, orações e medo. Para muitos, era apenas uma questão de tempo até que os persas atravessassem o estreito e colocassem fim a tudo. Foi nesse cenário que Heráclio começou a planejar algo que ninguém esperava. Durante décadas, o império havia lutado na defensiva, recuando, tentando ganhar tempo. Ele percebeu que essa estratégia só levava a um resultado: a derrota lenta. Se quisesse mudar o destino de Roma, precisaria inverter completamente a lógica da guerra. Ele começou pelas bases. Fundiu objetos preciosos, inclusive itens religiosos, para financiar o exército. Reorganizou as tropas. Descartou oficiais incompetentes. Promoveu homens pela disciplina, não pela linhagem. Estudou antigos tratados militares, especialmente os escritos durante o governo de Maurício. Treinou seus soldados dia após dia, repetindo manobras até que cada movimento se tornasse instintivo. O exército que surgia ali não era grande, mas era coeso. E acima de tudo, tinha algo que Roma não via havia muito tempo: um líder presente. Heráclio não governava mais de um trono distante. Ele treinava com os homens, marchava com eles, dormia nos mesmos acampamentos, compartilhava a fome, o frio e o risco. Aos poucos, algo começou a mudar. Aqueles soldados deixaram de lutar por soldo ou sobrevivência. Passaram a lutar por identidade.
Eles eram, agora, os últimos romanos. Em 622, Heráclio partiu. Antes de deixar Constantinopla, reuniu o exército diante das muralhas. Ergueu um ícone de Cristo para que todos vissem. Não prometeu vitória, prometeu sentido. Disse que, se Roma tivesse um último capítulo, eles seriam os homens que o escreveriam. A campanha começou na Anatólia. Pela primeira vez em anos, os romanos não estavam recuando. Estavam avançando. O choque foi imediato. Os generais persas não esperavam resistência organizada, muito menos ataques coordenados. As batalhas foram duras, mas os romanos venceram. Pela primeira vez desde Antioquia, Heráclio derrotava um exército persa em campo aberto. A notícia se espalhou rapidamente. Não apenas entre aliados, mas entre inimigos. Algo havia mudado. A partir daquele momento, a guerra deixou de ser uma perseguição e se tornou um confronto. Heráclio não deu tempo ao inimigo. Avançou rapidamente, obrigando os persas a reagirem. Em uma dessas campanhas, enfrentou o próprio rei persa em batalha. Cosroes, confiante, acreditava que sua superioridade numérica garantiria a vitória. Estava errado. O exército romano, menor, mas mais disciplinado, rompeu as linhas persas e forçou o rei a recuar. Pela primeira vez, Cosroes fugia. Heráclio seguiu avançando, atingindo símbolos religiosos persas. Templos foram destruídos, não apenas como vingança, mas como mensagem. A guerra havia se tornado total. O moral persa começou a ruir. Enquanto isso, longe dali, Constantinopla enfrentava seu próprio apocalipse. Em 626, persas e ávaros coordenaram um ataque conjunto. O plano era simples: cercar a cidade por terra e mar, esmagar a resistência e acabar com o império de uma vez por todas. Heráclio estava longe, no coração do território inimigo. Se a capital caísse, tudo estaria perdido. O cerco foi brutal. Meses de ataques incessantes, máquinas de guerra, tentativas de invasão naval. Dentro da cidade, civis e soldados lutavam lado a lado. As muralhas resistiam, mas a tensão era constante. Muitos acreditavam que aquele seria o fim. E então, o cerco fracassou. Os ataques foram repelidos, as defesas se mantiveram. Doenças e fome começaram a atingir os sitiantes. Aos poucos, os inimigos recuaram. Constantinopla sobrevivera. Para o povo, aquilo não foi apenas uma vitória militar. Foi interpretado como intervenção divina. A moral romana explodiu. A moral inimiga despencou. Se você ainda está aqui, curta e se inscreva, porque a decisão que vem agora define o destino de um império inteiro. A derrota no cerco teve consequências profundas. Cosroes começou a desconfiar de seus próprios generais. Buscando culpados, escreveu uma carta ordenando a execução de Sarbaras, seu comandante mais experiente. A carta, porém, nunca chegou como planejado. Foi interceptada por agentes de Heráclio. O imperador romano fez algo brilhante. Acrescentou nomes à lista de condenados, centenas deles. Em seguida, enviou a carta a Sarbaras. Quando o general leu a mensagem, compreendeu que estava condenado, independentemente do resultado da guerra. Reuniu seus homens e revelou a traição. O exército persa desertou em massa. De uma vez, Cosroes perdeu sua maior força militar. A balança da guerra havia virado. Mesmo assim, o inverno se aproximava. Muitos conselheiros aconselharam Heráclio a recuar, consolidar ganhos, esperar a primavera. Era o movimento seguro. Mas Heráclio sabia que aquela era sua única chance. Os persas estavam enfraquecidos, desorganizados. Se lhes desse tempo, poderiam se recompor. Ele decidiu arriscar tudo. No final de 627, perto das ruínas de Nínive, Heráclio executou seu plano final. Fingiu uma retirada, atraindo o exército persa para um terreno desfavorável. Quando o inimigo avançou, os romanos se viraram e atacaram. O combate foi brutal, corpo a corpo. Espadas, lanças, escudos quebrados, sangue na neve. No auge da batalha, o general persa desafiou Heráclio para um duelo. Se o imperador morresse, tudo acabaria ali. Heráclio aceitou. Avançou sem hesitar. O duelo foi rápido, um golpe certeiro. O general caiu morto. A visão de seu comandante morto espalhou o pânico entre os persas. As linhas se romperam. A vitória romana foi total. Após Nínive, não havia mais como sustentar a guerra. Heráclio avançou até os arredores da capital persa, incendiou o palácio de verão de Cosroes e ofereceu paz. Cosroes recusou. Foi seu último erro. Seu próprio filho liderou um golpe. Cosroes foi preso e executado. O novo governante aceitou todas as exigências romanas. As fronteiras foram restauradas. Síria, Palestina, Mesopotâmia retornaram ao domínio romano. A Veracruz foi devolvida. Após décadas de guerras, o conflito chegava ao fim. Heráclio retornou a Constantinopla como um homem transformado. Multidões tomaram as ruas. Igrejas tocaram sinos por dias. A Veracruz foi levada em procissão até Santa Sofia e erguida como símbolo de que Roma havia vencido a morte. Anos depois, Heráclio viajaria a Jerusalém para devolver pessoalmente a relíquia ao seu lugar de origem. Um gesto simbólico.
um fechamento de ciclo. Se a história terminasse ali, seu nome estaria eternamente ao lado dos maiores líderes que Roma já produziu. Mas a história nunca termina onde queremos. A guerra havia destruído o Império Persa por dentro. Em seu lugar, um novo poder começava a surgir no deserto. Um movimento religioso e militar que, em poucas décadas, mudaria o mundo para sempre. Roma havia voltado do abismo, mas o preço da sobrevivência seria cobrado novamente. Se essa história te fez entender o mundo de forma diferente, deixa o like e se inscreve no Enigma Global. Aqui, a história nunca é o que parece. Roma ressuscitou quando ninguém acreditava, mas o mundo jamais seria o mesmo depois disso.